Segundo livro dos Reis, capítulo de número 18, versículo de número 19. Aleluia. E Rabsaque disse a eles: falai agora a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria, que confiança é essa que você tem? No que você confia? Permanece na presença de Jesus, porque é uma ruptura de paradigma, é algo que não faz sentido algum, e portanto se torna uma história digna de filme, porque o final não tinha como ser previsto. Eu vou te contar uma história rápida de um homem chamado Ezequias. Ezequias é um dos grandes reis do Velho Testamento que Deus levantou. Quando você lê a história dos reis que passaram no Velho Testamento, você vai ver que existem algumas diferenças, ou talvez uma principal. Existem reis que viraram as costas para o Senhor, e existem reis que não esqueceram de Deus e dos seus mandamentos. Portanto, nos seus reinados as consequências apareceram. Aqueles que viraram as costas para Deus tiveram consequências pesadas, porém aqueles que não viraram as costas para o Senhor, mas honraram o nome dele, tiveram consequências extraordinárias. E quando eu digo consequências, então eu digo colheitas sobrenaturais. Só que fidelidade não significa que você não terá lutas. Fidelidade não significa que você será inerte aos problemas da vida. Fidelidade não te tornará imune dos dramas da nossa história. Mas fidelidade te dará um final diferente do esperado. A Bíblia vai dizer que Ezequias era um homem fiel ao Senhor. Ele restaurou o templo de adoração ao Deus de Israel. Ele destruiu os ídolos daquele tempo. Portanto, o que ele fez agradou ao Senhor. Só que nesse mesmo período em que esse homem reinava, um inimigo muito grande se levantou, e o nome dele era Senaqueribe, rei da Assíria. Imagine comigo, a Síria era como se fosse o maior poder bélico do nosso tempo agora, e Jerusalém, que era governado por Ezequias, era um lugar pequeno, com uma força bélica limitada. E essa é a história. A Bíblia vai dizer que a Assíria está numa corrida de domínio violenta. E então ele começa a atacar todos os lugares ao entorno de Jerusalém. Judá é sitiada, Laquis é sitiada. Portanto, ainda uma cidade está de pé. Qual é a cidade? A cidade a qual Ezequias reina. O grande não vence sobre o pequeno, o maior não derrota o menor, o forte não venceu o fraco, porque o fraco tem um segredo que o torna forte. Tem hora que não dá mais para acreditar não, tem hora que vai ficando difícil, vai olhando assim, tá chegando, e aí a gente fica desesperado. Só que aí a Bíblia conta a história de Ezequias e é maravilhoso. Você imagina, você tá aqui, os teus inimigos estão em volta, e de repente chega um homem chamado Rabsaque dizendo: ei, rendam-se! E aí um homem chamado Ezequias diz: nem a pau. O que a gente precisa entender, que na maioria das vezes as nossas guerras não começam a ser derrotadas de fora para dentro, mas de dentro para fora. Ao invés de o inimigo atacar o enredo, ele ataca a nossa cabeça. E às vezes nós conseguimos perder uma guerra sem ter a certeza que ela estava derrotada, simplesmente porque a gente desiste antes de ver o fim dela. Bom, Ezequias é um homem fiel a Deus. Grave isso, o que ele é? Fiel a Deus. E ser fiel significa ser fiel quando o dia é bom e quando o dia é ruim. Amá-lo quando o vento é favorável, amá-lo quando o vento é contra. Honrá-lo quando tudo está dando certo, mas honrá-lo quando algumas coisas fogem do nosso controle. Honrá-lo quando a vida, mas honrá-lo no dia do luto. Não é fácil, mas os fiéis prevalecem nos dias de guerra. Esse homem, ele está
sucumbido ao medo de uma derrota humilhante por um exército numeroso. Quando esse homem chega, ele assusta Ezequias. Só que Ezequias é um homem fiel. Estou contente a partir de agora. Então esse homem, perante o caos, toma uma decisão. Procura o Deus de Israel. A lógica seria: conta os teus exércitos, cria uma estratégia de guerra, use tudo o que você tem na mão contra os seus inimigos, destrua eles de maneira baixa. Se os teus inimigos são covardes, seja covarde na altura da covardia deles. Se utilize das mesmas estratégias do seu inimigo, faça pior de maneira surpreendente, porque é isso que a gente aprende na escola da guerra da vida. Ezequias entendeu que nada humano poderia ser suficiente. Então a Bíblia diz que ele clama ao Deus de Israel. Ezequias, por que você ainda está de pé? Aonde está a vossa confiança? E aí Ezequias tem a resposta na postura que toma: minha confiança está no Deus de Israel. Então a Bíblia vai dizer que Rabsaque volta e traz uma carta e de novo amedronta Ezequias. Então agora Ezequias pega a carta e para onde ele vai, para onde ele volta? Para a presença de Deus. A primeira notícia era: impossível de dar certo. A segunda notícia era: já era, deu tudo errado, não tem mais o que fazer. O nome disso é beco sem saída. O nome disso é: não há mais o que fazer. Jogar a toalha é a melhor saída para se tomar. É nesse dia que nós olhamos para a nossa vida e dizemos: não tem mais o que fazer, Senhor. Os nossos inimigos são muito numerosos. O diagnóstico é contrário. Não há mais o que fazer. Deus, não há o que fazer. Não há. E alguém nesse dia diz: amaldiçoa esse Deus e morre. Então Ezequias volta para a presença de Deus, apresenta a carta que recebeu e Deus diz a Deus: Deus, já era. Essa é a realidade. Só que a Bíblia diz que ele faz algumas coisas grave. Ele busca o Senhor, ele promove um arrependimento geral, ele se humilha na presença de Deus e na presença de todos. E a Bíblia diz que ele procura um conselho de um homem cheio de Deus. O nome dele é Isaías. Qual é o nome dele? Isaías. Isaías é um profeta. Isaías é um homem cheio de Deus. E ele chama Isaías e diz: Isaías, eu orei, eu falei tudo para ele, eu preciso que ele fale comigo. Então Isaías traz uma resposta de Deus para Israel e para Ezequias. E aí Isaías diz: nenhuma flecha do inimigo será lançada contra Jerusalém. Você não entendeu? Ele não está dizendo: vocês vão vencer a guerra lutando. Ele não está dizendo: vocês serão atacados e eles não vão destruir você. Não, ele está dizendo: antes da guerra começar, ela será paralisada. Meu Deus, deve estar todo mundo vivendo dias maravilhosos. Ninguém está enfrentando problema agora. Porque se você tivesse, eu já estaria correndo, indo embora daqui dizendo: Deus, eu estou buscando a tua presença, eu vou permanecer fiel. Levanta um homem cheio do Espírito Santo, que não me dê conselhos que me destruam, mas que me leve para essa fé inabalável, que me faça permanecer na tua presença.